humilde, simples, não é verdade? Aquele povo lutador, cheio de esperança, que mesmo tendo ali uma situação de vida, né, difícil, mas não blasfema contra Deus. Igual Jó, não é verdade? Jó, que Deus permitiu que ele fosse tentado, ele perdeu tudo, mas ele diz: nu eu nasci e nu eu voltarei para a casa do Pai. Tá vendo? Então vai de encontro à fé de um povo, a fé de uma comunidade, não é verdade, senhor Wilson? Então, o senhor Wilson vai dar continuidade nessa presença de Deus, né? Nessa experiência de Deus, né? Aqui conosco no programa Momentos de Fé. Né? Obrigado, senhor Wilson. Então, vamos continuar ouvindo esse momento de fé. Padre, no momento que eu senti a graça do Senhor Deus abençoando, que eu falei que se chama ouro do céu, eu pedi que todos aguardassem ele com ouro do céu, que ia descer ouro do céu para a terra. A partir daí segui. Coincidentemente, na outra semana, um dia de feira lá que é no sábado, eu fui e tentando encontrar o povo da minha esposa, a família dela, mas não encontrava. Mas no último sábado, que teve 2 semanas, né, que eu esqueci até de falar que era uma semana, não era uma semana, era 2. Então na outra semana recebi outro convite. No sábado eu cheguei a ver ela, aí eu falei que no domingo, que na quarta-feira eu já vim embora para cá, de volta. Já estava com 1 mês e pouco já lá. Já tinha passado mais de 1 mês. Aí eu falei com eles falaram que eu ia passar no domingo, aquela alegria toda. E a partir daí, aí eu falando com eles, aquela alegria e tal. Aí quando foi depois, eles falaram, olha, vai ter uma inauguração da igreja. Eu inclinei a cabeça para cima, padre, eu olhei e falei, Senhor, tem um propósito novo comigo. Eu ia no domingo, porque na quarta-feira eu ia viajar. Sim, sim. A partir daí, eles falaram, olha, vai ter uma inauguração da igreja lá, que ainda está em fase de construção. E o padre Geraldo vai estar lá. Inclusive, esse padre Geraldo, segundo a minha esposa, foi ele que batizou ela no batismo dela. E a partir de hoje, né, graças a Deus, hoje, né, eu conheci o padre Geraldo e teve essa missão lá. A partir daí, quando ela falou... Era a igreja do Padre Cícero ou não? Era uma outra igreja? Era outra igreja, padre, no sim. sítio. Porque já foram 2 sítios, né? Esse que eu falei, o milagre. Graças a Deus eu percebi que... Eu senti que o Senhor Deus esteve ali, conversei com algumas pessoas Sim. e vim embora para casa. Sim. Depois fui convidado de novo. Que ela falou o seguinte, por que você não vai na terça-feira, Romilson? Deixa para ir na segunda-feira. Foi na segunda-feira? Ou seja, numa terça-feira. Na terça-feira, aí eu falei, poxa vida, eu vou viajar na quarta. Vai ficar muito forçado para mim. Porque é muito longe a cidade para o sítio lá. E aqueles caminhos, você sabe como é, cheio de obstáculos e espinhos, né? E a partir daí eu fiquei e fui convidado. Ela falou, que na terça-feira vai ter, por que não vai na terça? Eu falei, puxa vida, tudo bem, eu vou na terça-feira. Você aproveita porque vai ter a missa. Você aproveita o Padre Geraldo. 40 anos 40 anos. de diocese. Nossa. Não é fácil. 40 anos de diocese, diocese. uma missa O de povo ação muito... de graças, então. Isso, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, padre. Só graça. Só graça. Eu tive o maior prazer. Aí nesse dia eu peguei a motinha velha do meu tio. Falei, tudo bem, é um propósito, vamos de novo. Segui em frente. Eu falei, Senhor, e fui conversando. Parei muitos, tinha uns rios lá que eu falei com o Senhor Deus, falei, Senhor, aqui sempre foi abundante. Sim. De água. Sim. E falando as mesmas coisas. E falando com Jesus. E fui orando até lá, padre, fazendo as orações. Andava com a moto só, andando com a mão só, assim, no sítio, andando à vontade, sem capacete, à vontade, que não passa, e seguindo em frente, e pedindo ao povo. A quem eu encontrava, que o Senhor Jesus vai mandar chuva, aquele povo, sabe, meio cismado, tudo esquisito, não tinha ninguém, aquelas casas abandonadas. Falei, Senhor, aqui foi terra fértil. Eu vim para trazer a boa nova de ti, só eu te falando. Cheguei lá na igreja, muita gente, já fui falando, adiantando. Padre, primeira coisa, cheguei com o padre Geraldo, aquela missa, o pessoal já esperando, aquela multidão de gente, separou para um lado, as mulheres para um lado e o homem para os outros, no outro lado. Sim. A igreja lotada. Igreja lotada. Os homens separados das mulheres. Das mulheres. Eu senti logo diferença. Aí quando eu cheguei feito o altar, fiquei de lado, tudo mais. Simplesmente pela primeira vez, o senhor pode ter certeza. O padre, na hora que começou o evangelho, começou a missa, abriu o evangelho, ele foi e falou para mim. Eu de cabeça baixa, mas estava orando dentro da casa de Nossa Senhora de Fátima.
E eu já tinha falado ao pessoal antes. Aquela mesma coisa que eu falei do ônibus. Falei para eles também lá. Quando foi depois, falei para eles, fiquem felizes, que o Senhor Jesus, ele vai vir. Fiquem alegres, porque o Senhor Jesus vai vir, ele vai mandar bênçãos, ele vai mandar ouro do céu, ele vai mandar chuva nesse lugar. Eu tive em Malhados dos Tiros e lá fui. E daqui para sábado, nós estou indo embora, vou chegar em São Paulo. Eu quero saber da notícia que choveu em São Bento do Una. Eu espero que hoje mesmo, antes de eu ir no meu trajeto, vai chover. Mas antes eu fiquei sem montar, padre. Aí o padre foi. São Bento do Una é sua É minha cidade, terra. sua terra. Minha terra natal. Ah, sim, sim. Em E o Pernambuco. milagre foi lá. O milagre foi em São Bento, depois quando eu fui, E o o trajeto outro milagre lá é também. perto de Garanhuns, perto da Nossa terra do Senhora Lula. Aparecida. Só a graça, então. É, perto de Caetés, Uhum. Capoeiras ali. Chama Sítio Pau Ferro. A partir daí, eu tive que aí seguir em frente e fiquei calado ali no meio da multidão, próximo. E tinha os seus sacristãos que seguram a Bíblia. Depois o padre mandou rodear todo mundo, me chamou e disse, entregou eu sem querer, ele mandou eu abrir a Bíblia. Eu me arrepiei naquela hora, padre, fiquei arrepiado, fiquei todo arrepiado. A partir daí eu senti que, falei, Senhor Jesus e Nossa Senhora, e eu senti que vai chover. Padre, terminando a missa, 3 horas da tarde terminou a missa, iniciou às 2, 3 horas da tarde terminou a missa, eu falando com Jesus. Quando foi 3 horas que terminou a missa, começou os estrondos. Sim, Começou a escurecer, o vento o vento começou começou a trovejar, a trovejar, aquela coisa ali. né, aquele vento forte, Isso, e de padre. repente o ouro do céu caiu. Ia caindo, e o povo, Nossa Senhora e a- Aparecida, e aquele- imagina a alegria. o povo tudo dizendo, eu vou para casa encher os meus vasilhames, Encher vou meus colocar potes, tudo. Ah, Mas tem pessoas lá como testemunha como eu dizendo, Não, até quando sim. minha esposa foi para lá esses dias, perguntou até por mim, que cotou a E mesma o profeta, né? Aí eu falei assim, olha gente, mas eu falei para eles, por amor de Deus, não pense que eu não sou melhor que todos, apenas eu tive uma fé que muita gente não tinha. Isso. Eu tive que apresentar isso para vocês. E aí o milagre aconteceu. Eu fiquei no meio da chuva, não saí da chuva. Eu falei, eu vou ficar aqui no meio do terreiro, aqui em frente à igreja, esperando. E fiquei sentindo Jesus na minha mão, a chuva. Eu não sei se eu chorava ou se ria de O emoção. terreiro é o espaço, a frente da À casa, frente, né? à frente da igreja. Aí só ficou lá com a mão assim, Todo mundo olhando. sentindo aquela bênção do Aquele céu. todo que é a molhado, chuva. meu uniforme. Aí tudo. o senhor, né, tendo essa experiência, vendo de fato ali a presença de Deus, a resposta de Deus, né? Deus Isso. foi muito fiel para que o senhor, né? Com Verdade. todos nós, com aqueles que acreditam. Então o senhor viu que daqui a tal dia vai cair bênção do céu. E caiu. E caiu. Caiu muitas E vezes. caiu esse ouro do céu, Senhor do céu. que é a chuva. Isso. Aí depois o senhor retornou para São Paulo, aí conseguiu um emprego. Olha, padre, depois quando eu voltei, desci ao rio, o rio que eu tinha prometido ao Senhor Deus de voltar com a moto, e quase que eu não passava no rio, Ave Maria. muita água. Jesus. Mas eu falei, mas eu vou passar. O pessoal ficaram com medo. Eu falei, não, eu tenho que ir na terça, porque na quarta eu tenho que pegar o ônibus. Eu falei, eu vou, porque eu fiz esse propósito com o Senhor Jesus. Não se preocupe, o meu pai está me seguindo. E seguindo a moto, quando eu passei no rio, a água já estava no meio da moto. Eu passei no rio, Jesus deixou eu passar. Depois a água aumentou um pouco. E fui seguindo, conversando com Jesus, alegre, padre. Alegre. Como um pássaro, Feliz da vida. feliz da vida. E depois falei, o meu emprego já está garantido, que eu estava desempregado. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, voltando, só quis só saber. Quando choveu, que aquela alegria toda, quando eu voltei em Pernambuco, quando eu voltei para cá, o meu emprego já estava garantido, a empresa já estava ligando para mim iniciar meu trabalho. Tá vendo, Wilson? Quando se entrega ao colo de Deus, à presença de Deus, Deus faz a sua obra. Foi isso. É verdade? Foi isso que eu senti. E ainda hoje sinto Deus dentro de mim. Que bom, senhor Wilson. Que bom. Obrigado pelo seu poder compartilhar conosco esse momento de fé. E dar para nós esse testemunho da presença de Deus na tua vida e na presença de Deus na vida daquele povo que já estava em procissão, clamando a Deus. Então juntou a sua fé e a fé do povo daquela comunidade. Inclusive, Então minha mãe, você, todos sim, ficaram- todo mundo. Todo mundo Ficou tá alegre. feliz. Até hoje Sua eu tô falando mãe, de mim. até hoje. Eu falei pra minha mãe, pra minha família, né? Eles até brincam um pouco comigo, mas com brincadeira, com respeito. Sim, sim. Entendeu, sim, padre? sim, Minha sim. mãe, ela é evangélica, mas ela me respeita, eu respeito também o lado dela, minha mãe, afinal de contas, e é isso aí a gente não tem. Que bom, Perder, né, que pai? bom. Então, assim como o senhor Romilson, assim você que está nos ouvindo pela Metropolitana, você também pode contar o seu depoimento, né? Mandando para o nosso e-mail, né? pe.cicerosobral@gmail.com pe.cicerosobral@gmail.com. Também as postagens dos testemunhos vai estar no nosso canal no YouTube Fé e Poesia. Estamos chegando
ao fim do nosso programa de hoje. Agradecemos ao senhor Wilson, a esposa dele, né? O rapaz do som, muito obrigado. Nossos assistentes, que Deus abençoe. E vamos encerrar com uma música do Padre Zezinho. Ô padre, mas sinceramente, só mais alguns minutinhos, só um minutinho, só para dizer assim o seguinte. Agradecer a todos os ouvintes aqui na Metropolitana AM. É com muito prazer e carinho que eu estou aqui. Graças a Deus. Foi muito bom estar aqui. Muito bom. Sucesso para todos. Que Deus Nossa Senhora abençoe todos. Muito obrigado.